Bom dia, meu nome é Robson, eu sou professor do componente curricular de Geografia da Escola de Igapessoa em Patos. Essa nossa videoaula de hoje ela faz parte do projeto Itarema em Rede. Esse projeto ele tem como um dos principais objetivos alcançar o maior número de alunos durante esse ensino remoto. Esse projeto ele visa isso, fazer essa reaproximação entre nós professores, vocês alunos, e é isso, a gente tem que seguir assim por enquanto. Então, a nossa videoaula de hoje, ela tem como tema a miscigenação do povo brasileiro. Você já até está se perguntando, miscigenação, é um nome um pouco complicado, mas que, trocando por miúdos, ele significa mistura, uma mistura de etnias, vamos dizer assim, uma mistura de povos, que foi essa mistura que deu origem ao povo brasileiro. Então, o tema miscigenação do povo brasileiro, miscigenação, ele está diretamente ligado à formação do povo brasileiro. Então, o Brasil ele é um país multiétnico, é um país de muitas etnias, é um país de muitas misturas, muitas características, vamos dizer assim, que pode-se dizer que originou-se de vários outros povos. Então, qual a cara do brasileiro? A gente pode até se perguntar qual a cara do brasileiro. O brasileiro, se a gente analisar, o brasileiro tem qualquer cara, qualquer um pode ser a cara do brasileiro. Devido às características, como eu falei anteriormente. O Brasil, devido a essas muitas etnias, se a gente analisar bem, a gente pode dizer que, com relação às outras nacionalidades, a gente tem esse ponto positivo, não tem uma característica específica com relação à fisionomia. Qualquer um que você chegar e dizer que é brasileiro, ele vai ser aceito normalmente. Só a nível de informação, pesquisando, há um tempo atrás o Brasil ele tinha como o passaporte do Brasil era um dos mais falsificados, no passaporte brasileiro, devido a isso, essa grande característica, inerente ao povo brasileiro. O pessoal falsificava bastante o passaporte brasileiro, porque qualquer pessoa, como eu falei, qualquer pessoa que chegar e disser eu sou brasileiro, devido às características que o nosso povo tem dessa grande mistura, ele vai ser facilmente aceito. Mas quando a gente fala de povo, o povo brasileiro, povo, a gente tem que dar ênfase a um grupo de pessoas que tem características específicas. E com relação a nós, uma dessas características pode dizer que é a língua. Apesar de alguns países eles falarem mais de uma língua, tem casos específicos, mas o Brasil, nós brasileiros, nós temos a língua como elemento unificador. Apesar de haver as variações linguísticas, o que se fala aqui no Nordeste, às vezes é diferente lá no Norte, no Sul, tem essa variação, essa variedade até muitas vezes de estado para estado, dentro mesmo aqui da região Nordeste, até mesmo se a gente analisar bem, dentro do município, dentro do Ceará, vai ter variedade linguística, Então, mas mesmo assim, mesmo com essa variação, a língua é uma só, que é a língua portuguesa, Então, a língua, ela é uma dessas características, certo? Outra característica são os costumes, os costumes, também as tradições, que elas, queira ou não queira, elas fazem parte do povo brasileiro, desse acervo cultural do povo brasileiro, apesar dessas tradições elas se regionalizarem, ter diferentes tradições dependendo da região, faz parte do nosso acervo cultural. Esse acervo cultural que é muito rico, muito
diferenciado, posso dizer assim, muito diferenciado, devido, como eu falei antes, devido a essa heterogeneidade, esse aspecto heterogêneo que deu origem ao nosso povo, né? Que aspecto foi esse? As diferenças de vários povos. Mais à frente a gente vai ver melhor esses povos, né, que chegaram e povoaram o Brasil, né? Alguns já tinham, outros já chegaram e foram lá tomando posse, outros vieram com mão de obra escrava, veio já outros bem mais depois, questão mesmo do emprego, buscando novas oportunidades. Mas é isso que a gente tem que entender. O Brasil é o forte. Se a gente analisar, muitas vezes a gente não valoriza a nossa terra, o nosso povo, a nossa cultura, mas é uma cultura riquíssima, é um povo riquíssimo, é uma terra riquíssima. E é isso que a gente tem que sempre analisar, sempre ver com bons olhos, né? Essa diferença. É exatamente essa diferença, né, no nosso povo, na nossa população, que faz o Brasil tão lindo como é. É isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não entende isso, né? E então eu falei de língua, falei de costumes, falei de tradições, né? Mas tem algo que nos faz entender, nos faz entender essas características. E ela faz parte também, né? Que no caso é a história. A história ela vai nos mostrar como tudo isso surgiu, como essa miscigenação surgiu. A gente tem que entender que houve uma ocupação, houve uma colonização, vieram gente, né, povos de vários outros países para fazer. E isso tudo a história nos faz entender. Né? E é através dessa mistura do Brasil ser um país multiétnico, de muitas etnias, que deu-se a formação da população brasileira. Né? E aí essa formação, ela tem uma composição étnica bem interessante. Né? Vocês podem analisar aqui comigo no diagrama aqui, que primeiro de tudo, sempre quando eu, nas pesquisas eu vendo sobre essa miscigenação, foi bem, posso dizer que foi bem enriquecedor, mas sempre eu analisava que sempre tinha o branco como primeiro elemento, né? O branco, colonizador, como primeiro elemento. Daí eu fiquei assim, não, o branco, sempre vem branco, europeu, índio. Não, o primeiro estava na terra os índios, né? Que tiveram como nome, né? Foram chamados aí, não posso dizer cientificamente, mas tiveram como nome os ameríndios, né? Como a etnia, né? Os ameríndios. Porque em alusão ao índio americano. A América, o índio lá nos Estados Unidos, não. A América é o nosso continente, América do Sul. Então, o índio americano, então os ameríndios, os índios nativos. Então, foi o primeiro elemento, né? Já estava aqui. Depois dos índios, chegaram os brancos europeus, de início os portugueses, também vieram os italianos, os holandeses, os alemães, não necessariamente nessa ordem, mas foram assim, os principais povos que chegaram para povoar aqui o Brasil, né? E aí, dessa união de branco com índio, né, começou a aparecer os primeiros mestiços. Né? É uma união ou não forçada. Por que ou não forçada? Eu acredito que, é a opinião minha, né? Teve sim, claro, a história está aí para nos contar, né, que com certeza teve luta entre branco e entre índio pelo domínio dessa terra, né, mas eu também eu vejo assim, pelo ponto de vista que eu particularmente eu gosto muito de literatura, né, e eu não sei se vocês já leram Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, né, de José de Alencar,
E lá conta, claro, é uma história, um romance, mas eu prefiro enxergar também por esse lado, né? Conta que ela é uma índia, né? A história conta, é uma índia e se apaixona por um branco, europeu, colonizador, e desse romance, desse amor proibido, surgiu o primeiro mestiço, que no caso é o Moacir. Então é um livro bastante interessante, se vocês puderem ler, pesquisar, os professores de português podem ver os professores de português do componente de português para estar falando um pouco do livro, se for o caso, mas é um livro muito interessante. Eu posso dizer assim, quando eu chego falando desse assunto, porque foi um dos primeiros livros que eu li, né, juntamente com o Birajara, que também é de José de Alencar, também é um romance indianista. Então assim, eu vejo por esse lado, teve forçado e tal, mas eu prefiro enxergar como também ter tido algo por esse ponto devido à literatura, que eu gosto muito. Mas, como eu vinha falando, tinha um índio, chegou o branco europeu. Depois do branco europeu, veio o negro, como eu vinha falando. O negro ele chegou de forma escravizada, contra a vontade, como mão de obra escrava. Eu sei que, com certeza, teve muitas implicações, sequelas que até hoje perduram, sequelas que não são boas para a nossa história, mas que a gente não pode esquecer também. Os negros, eles por muito tempo mesmo, eles sustentaram a economia do país, com a mão de obra deles, com o trabalho deles, escravo. E é muito complicado isso. A gente vê tantos casos aí de racismo pelo mundo, os casos que estão acontecendo nos Estados Unidos, que vocês já tenham visto ou ouvido falar, os policiais agindo assim mesmo de maneira bem tosca, brusca, com negros, e não é legal, não é bom. Eu não gosto muito, acredito que ninguém goste, mas são coisas que a gente tem que começar a meditar, começar a analisar, porque muitas vezes a sociedade está inserida dentro da sociedade, dentro das pessoas, e elas não percebem, elas não, até por uma brincadeira, acha que é só uma brincadeira. O negro ele chegou como essa mão de obra escrava. Para a época, politicamente, socialmente e economicamente falando, era algo natural, para a época. Como eu falei, elas causou coisas ruins até hoje, mas na época era natural. Bem depois dos negros, chegou os asiáticos, mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, os asiáticos chegaram, principalmente os orientais, japoneses, chineses, coreanos, mas em sua maioria japoneses, e a partir desse grupo, surgiram os mestiços, a miscigenação no Brasil. Mas, dando ênfase, principalmente os três primeiros grupos. São os três elementos pode dizer que mais aparecem na composição do povo brasileiro: índio, branco e negro. Os asiáticos, sim, também, mas principalmente índio, branco e negro. Viu? E aí, como eu vinha falando, surgiram os mestiços, houve a miscigenação entre esses povos. O mulato surgiu, que é a união do branco com o negro. O caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial, que é a mistura do branco com o índio. O cafuso, que é o índio com o negro. E mais depois, como eu falei, final do século XIX, século XX, o Aiokô, que é o branco, ali tem japonês, mas
porque em sua maioria acontece com o japonês, mas é o asiático de modo geral, com qualquer uma das outras raças. Agora eu coloquei branco, por que branco? Porque é o que acontece com maior frequência, certo? Passa aí, por favor. Aqui a gente tem um gráfico que tem como fonte o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, e é a população residente por cor ou raça. Quando ele fala raça, ele está se referindo às características do povo, não a raça, porque a raça branca é raça. Não, as características daquele povo, né? Raça só existe uma. Então, antes de eu ir aqui para o gráfico, eu tenho que explicar com relação ao IBGE, o que eles fazem. Essa amostragem, a pessoa se autodeclara. Por exemplo, não vai chegar o recenseador, que é a pessoa que chega fazendo a pesquisa e olhar para você e dizer, você é branco, você é preto, não, você é pardo, não, você é amarelo, não. Ele chega, ele pergunta e tu te autodeclara. Se ele chegar para mim, vai perguntar, vai lá fazer a pesquisa, aí eu vou me autodeclarar. Se ele disser que sou negro, ele vai lá colocar negro. Preto, no caso. Se ele disser que sou branco, ele vai lá e coloca branco. Então, é autodeclaração, a pessoa se autodeclara. Então, 42,7% da população se autodeclarou branca. 9,4% se autodeclarou preta. 46,8% se declarou pardo. Aí, pausinha aqui só para explicar o pardo. O que é o pardo? Lá tu falou de mulato, de cafuso, de caboclo, mas e o pardo? Não, o pardo ele engloba aqueles três. Então, quando fala pardo aqui, pode ser o caboclo, pode ser a mistura de branco com negro, pode ser a mistura de branco com índio, pode ser a mistura de índio com negro, com preto. Então, é o pardo, tá ok? Então, amarela, que no caso é o Ainocô, com o indígena, ele sempre permanece ali no 1,1%, no caso é a união dos dois ali. Em 2010, se não me engano, essa população aqui, ela era mais ou menos 47%. E aquela ali bem menor. Aí juntar o preto aqui com o pardo vai dar maior do que essa população aqui. Então, a gente analisa o quê? Que com o passar do tempo que a gente pode ver, as pessoas, eu acredito que estejam mais conscientes, e mais orgulhosos da sua cor, da sua raça, da sua etnia, e teve essa mudança, porque antes as pessoas não faziam essa autodeclaração, eu sou pardo, mas mais claro aqui, então não, eu sou branco. Hoje não, as pessoas se autodeclaram mulatos, caboclo. Então é isso, como eu costumo falar, a gente tem que se valorizar, entender, a gente tem que entender que fulano é feio porque não tem o meu padrão. Não, isso, como eu falei no início, é isso que torna o povo brasileiro bonito, lindo. São as diferenças, são as características. E é isso que a gente tem que começar a entender. Que independente de como eu sou, de como eu pareço, o outro não é obrigado a parecer, ou fazer, ou vestir, ou sei lá, ajeitar o cabelo do mesmo jeito que o meu. E não vai deixar de ser bonito por causa disso. Então, finalizar aqui só com uma frase que eu gosto muito, que é do Gilberto Freire, que é do livro Casa Grande e Senzala. Todo brasileiro, mesmo alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. Eu queria agradecer aqui
né? Que Deus possa abençoar todos vocês. Fazer também um agradecimento especial à minha esposa, que tirou um tempinho para estar me ajudando. Ao meu amigo Claudimar, que me emprestou o Data Show, ele é professor da escola FAM. Né? E muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, até uma próxima.